Saudações, prezados alunos, esse é mais um vídeo da nossa série de eletrotécnica. Hoje nós vamos continuar falando sobre análise de circuitos em corrente contínua. Vamos falar hoje sobre o teorema de Thevenin. Esse assunto continua no capítulo 9 do nosso livro-texto, tá? O teorema de Thevenin, pessoal, ele é muito utilizado para fazer a redução de circuitos complexos em circuitos mais simples, onde eu faço então um arranjo que pode ser representado por apenas uma fonte de tensão e uma resistência elétrica, que equivale ao meu circuito original. Vamos ver como isso funciona na prática? Na prática, pessoal, eu quero que qualquer circuito que eu aplique o teorema de Thevenin, ele se reduza dessa forma, onde eu tenho apenas uma fonte de tensão, que eu estou chamando aqui de tensão de Thevenin, né? Por isso que eu coloco aqui ETH de Thevenin, e uma resistência em série com essa fonte, que é a resistência de Thevenin, então RTH. Tá? Então, para eu reduzir um circuito mais complexo, basta eu encontrar a tensão de Thevenin e a resistência de Thevenin. E aí eu substituo então todo um arranjo de fontes e resistências para apenas uma fonte de tensão e uma resistência em série. Para eu calcular o equivalente de Thevenin, basta seguir este procedimento. Primeiro, eu identifico a parte do circuito onde eu desejo simplificar. Depois, eu marco os terminais deste circuito que eu identifiquei. Depois, eu separo o circuito, né? Então eu isolo aquela seção do circuito onde eu desejo calcular o equivalente de Thevenin. Depois, eu zero as fontes do circuito para calcular a resistência equivalente de Thevenin. E aí, calculada a resistência, eu calculo a tensão equivalente de Thevenin nos terminais com o circuito aberto. Vamos ver como que funciona isso num exemplo. Neste exemplo, eu tenho uma fonte de tensão e duas resistências. E eu quero calcular o equivalente de Thevenin para essa área azul, certo? Então, o primeiro passo é justamente identificar a área do circuito onde eu quero calcular o equivalente de Thevenin. Nesse caso aqui, essa faixa azul. Depois eu marco no circuito os terminais onde eu vou separar para depois eu voltar com o equivalente de Thevenin no circuito original, certo? Então eu tenho que identificar os terminais desse circuito. Próximo passo, então, é isolar o circuito, né? Então agora eu separo o circuito onde eu quero calcular o equivalente de Thevenin e agora eu vou calcular a resistência de Thevenin. Para isso eu tenho que zerar as fontes. Eu zero então a fonte, como é uma fonte de tensão, eu coloco um curto-circuito, certo? Colocando o curto-circuito, eu percebo que R1 está em paralelo com R2, certo? Então a resistência de Thevenin, a partir desses terminais que eu identifiquei, é R1 paralelo com R2, que nesse caso aqui deu 2 ohms, certo? Fazer isso, pessoal, é como se eu estivesse conectando aqui um aparelho para medir a resistência desse circuito. Então, aqui ele simboliza isso, certo? Então, eu conecto um ohmímetro nesses terminais, ele tem que marcar justamente a resistência que eu calculei aqui, certo? Próximo passo, então, agora é calcular a tensão de Thevenin. Para isso, eu volto à fonte onde ela havia sido retirada e calculo a tensão que surgiu aqui nesses terminais A e B, que foram os terminais que eu identifiquei. Para calcular, então, basta eu colocar aqui um divisor de tensão. Por quê? Reparem que a tensão no terminal AB é justamente a tensão em cima de R2, certo? Porque, olha só, o terminal A ele liga um terminal de R2 e o terminal B está conectado no outro terminal de R2. Portanto, se eu calcular a queda de tensão em R2, automaticamente eu estou calculando a tensão nos terminais A e B, que é justamente a tensão de Thevenin de interesse. Então, aqui basta eu fazer um divisor de tensão entre R1 e R2, que eu consigo achar a queda de tensão entre A e B, certo? Então, eu coloco aqui o divisor de tensão em R2, que é onde eu desejo, fica R2 vezes a tensão da fonte, dividido pela soma das resistências. Com isso, eu encontro, então, que a queda de tensão no R2 é de 6 volts. Portanto, a tensão de Thevenin nesses terminais A e B é igual a 6 volts.
Basta então agora eu retornar para o circuito original e colocar o equivalente de TVNAN calculado. Então, o circuito era desta forma, ele passou a ser simplificado por uma fonte de tensão e uma resistência, certo? Então, esse é o teorema de TVNAN. A gente vai mostrar agora alguns outros exemplos para vocês fixarem o método. Neste outro exemplo, eu tenho uma fonte de corrente e também duas resistências. Eu vou querer, então, simplificar essa área em azul para o equivalente de TVNAN. Então, o primeiro passo é justamente identificar o setor do circuito que eu quero fazer a simplificação. E o segundo passo, marcar, então, os terminais desse circuito, onde eu quero fazer a simplificação, para depois eu retornar aqui com o equivalente de TVNAN nesta área azul, certo? Então, a resistência R3 ela vai ficar intacta do início ao fim, tá? O restante do circuito eu não mexo. Vou mexer só na área identificada. Feito, então, a identificação e a marcação, separo o circuito e agora eu vou calcular a resistência de TVNAN. Como é uma fonte de corrente, para eu zerar a fonte de corrente, eu abro o circuito. Então, retiro ela aqui do circuito, certo? E deixo o restante como estava. Agora, a resistência de TVNAN, a partir dos terminais marcados com a fonte separada, eu tenho que o arranjo R1 e R2 passam a estar em série, certo? Se vocês forem ver, a partir do momento que eu retirei aqui a fonte de corrente, eu abro o circuito aqui. Então, é como se não existisse esse ramo do circuito, uma vez que não tem mais continuidade aqui, certo? Então, a continuidade entre A e B fica restrito a este caminho que passa por R2 e R1, certo? Então, percebam que as resistências R1 e R2 estão em série, tá? Então, a resistência equivalente de TVNAN é apenas a soma entre R1 e R2, certo? Então, a resistência de TVNAN fica R1 mais R2 igual a 6 ohms. E agora eu vou calcular a tensão de TVNAN nesses terminais. Para isso, eu volto à fonte original, certo? Colocando a fonte novamente, eu quero calcular então a tensão entre A e B. O que eu faço? Eu calculo a queda de tensão na resistência R1, tá? Porque percebam o seguinte, apesar de eu ter a resistência aqui R2, nela não há continuidade, né? Não tem aqui um fechamento de circuito entre A e B. O circuito aqui está aberto, tá, pessoal? Então não tem corrente circulando aqui por R2, neste circuito que está aqui. Por que não tem? Porque aqui não tem para onde a corrente ir. Se eu tivesse esse ponto aqui fechado, conectado entre A e B, então teria uma corrente circulando aqui em R2. Aí o que eu faria? Eu tinha que calcular qual parte da corrente vem aqui por R1 e qual parte da corrente passa por R2. Mas a corrente que passa por R2 é zero, uma vez que o circuito aqui está aberto entre A e B. Então, toda a corrente da fonte necessariamente circula apenas por R1, certo? Então, a tensão entre A e B vai ser justamente a tensão em R1, tá? Então, eu calculo aqui a tensão em R1 a partir da fonte de corrente. Com isso, eu acho, então, que eu tenho uma queda de tensão em R1 igual a 48 volts, certo? Como não tem fluxo de corrente em R2, então a tensão no terminal de R2 é a mesma tensão no outro terminal de R2, porque só há queda de tensão quando há corrente. Se não tem corrente alguma, então este ponto A ele pode ser colocado do lado de cá, tá? Porque as propriedades elétricas de um ponto da resistência R2 serão o mesmo do outro ponto, uma vez que não tem corrente circulando por R2 e, portanto, não tem como haver queda de tensão em R2, certo? Então, a tensão de TVNAN ela se restringe apenas à queda de tensão em R1, que é de 48 volts. Encontrado, então, a tensão de TVNAN e a resistência de TVNAN, eu volto ao circuito original. Voltando, então, para o circuito original, era desta forma, eu coloco agora a tensão de TVNAN, 48 volts, e série com a resistência de TVNAN, 6 ohms. Então, um circuito que era desta forma, ele foi simplificado para esta forma aqui, certo? Esse outro exemplo, pessoal, ele é bastante interessante e mostra a versatilidade do teorema de TVNAN, onde eu posso, então, simplificar o circuito que está em torno da área de interesse.
supondo que a área de interesse aqui seria preservar o R4, e eu vou então simplificar todo o resto do circuito, colocando apenas uma fonte de tensão e uma resistência de TVNA. Então, vamos ver como é que fica nesse exemplo? Aqui, então, eu isolei a área que me interessa simplificar, certo? Marquei aqui os terminais A e B, que é onde estava a resistência R4, e tiro a resistência aqui. E vou simplificar todo este circuito. Agora, o primeiro passo, depois de isolar o circuito, é anular a fonte e calcular a resistência de TVNA, certo? Anulando a fonte de tensão, eu coloco um curto-circuito nela. Anulando a fonte de tensão, eu coloco um curto-circuito nela. Então, eu isolo agora o R3, uma vez que o R3 ficou com curto-circuito em seus terminais. Percebam que se eu colocar aqui, por exemplo, um terminal de nome C, aqui seria C, aqui também seria C, aqui seria C e aqui C. Então, percebam que R3 ele está ligado no mesmo terminal, certo? Então, não há como ter queda de tensão e nem corrente circulando por R3. Então, eu anulei R3, certo? Então, a resistência aqui entre os terminais A e B ficaria, então, R1 em paralelo com R2, apenas. Ficando dessa forma. R1 paralelo com R2, então a resistência de TVNA entre os terminais A e B ela é igual a 2,4 ohms. Agora eu volto à fonte de tensão e calculo a tensão de TVNA. Calculando então a tensão de TVNA nos terminais A e B, é a mesma coisa que eu calcular a queda de tensão em R1, uma vez que os terminais A e B estão em paralelo com a resistência R1. Para isso, basta então eu calcular um divisor de tensão entre R1 e R2. Por quê? Porque essa fonte de tensão ela alimenta R1 e R2 que estão em série. Se eu calcular então a queda de tensão em R1, automaticamente eu encontro a tensão de TVNA. Tá? Reparem aqui, olha só, a tensão de TVNA está em paralelo com R1. Então, calculando aqui o divisor de tensão entre R1 e R2, eu encontro ETH. Então, o divisor de tensão entre R1 e R2, basta eu pegar a resistência que me interessa, que é R1, multiplicar pela tensão da fonte e dividir pela soma das duas resistências que estão em série, R1 mais R2. Com isso, eu encontro, então, que a tensão de TVNA é igual a 4,8 volts. Agora, basta eu voltar no circuito original, certo? Eu já tenho a tensão de TVNA e a resistência de TVNA. Com isso, eu encontro que meu circuito simplificado fica R4, que é a resistência que eu preservei, junto com a fonte de tensão de TVNA, que é 4,8 volts, e a resistência de TVNA de 2,4 ohms. Então, um circuito complexo desse ficou um circuito bastante simplificado dessa forma. Agora, pessoal, tem um outro exemplo também um pouco mais complicado, que é um circuito em ponte, tá? Onde eu quero preservar apenas a resistência aqui do centro da ponte, que é essa resistência que eu estou chamando de RL, certo? Então, eu marco, eu identifico todo o circuito que eu quero fazer a simplificação, marco os terminais e isolo o circuito, certo? Ele isolado fica da seguinte forma. Esse circuito é o que eu quero calcular agora, o equivalente de TVNA. Basta agora eu isolar a fonte de tensão e calcular a resistência de TVNA. Como é uma fonte de tensão, eu ponho um curto-circuito nela. Ficando então desta forma. Colocando o curto-circuito, eu percebo que ao nomear os terminais, que eu coloquei aqui C e C', então percebam que este circuito ele pode ser rearranjado desta forma aqui embaixo, onde eu tenho R1 paralelo com R3 e R2 paralelo com R4, tá? Bastam fazer essa análise aqui, certo? Olha só, R1 ele está paralelo com R3, porque eles têm este terminal em comum e tem este outro terminal aqui que é em comum, por isso que R1 está em paralelo com R3. Da mesma forma, R2 está em paralelo com R4, porque eles têm este terminal em comum e tem este outro terminal que está em comum. Por isso que foi simplificado para essa forma aqui, certo?
Agora a gente sabe que R1 em paralelo com R3, basta fazer os cálculos. RTH, então, ela é a soma de R1 paralelo com R3 mais R4 paralelo com R2, totalizando, então, uma resistência de 5 ohms. E agora eu calculo a tensão de TVNAM. Voltando, então, à fonte de tensão para o circuito, eu quero encontrar a queda de tensão entre os terminais A e B, que é o terminal que eu identifiquei e é onde eu interesso calcular a tensão equivalente de TVNAM. Para isso, eu tenho que calcular qual que é a tensão no terminal B e qual é a tensão no terminal A. Só que percebam que a tensão no terminal B depende da queda de tensão entre R1 e R2, certo? Então, se vocês forem reparar, eu tenho aqui uma fonte de tensão que alimenta todo este circuito, certo? Se eu calcular aqui um divisor de tensão em R1, eu tenho a tensão de B. Se eu calcular o divisor de tensão aqui em R2, eu tenho a tensão de A. Então, é isso que é feito, certo? Eu coloco aqui um divisor de tensão entre R1 e R3, com isso eu encontro V1. E calculo também um divisor de tensão entre R2 e R4. Com isso eu calculo V2, certo? Portanto, a tensão no terminal B, ela é a tensão da fonte, 72, menos a queda de tensão em R1, certo? Ou seja, menos V1. Então, a tensão no terminal B, ou seja, VB, é E, que é a tensão da fonte, menos a queda V1. E a tensão no terminal A, por similaridade, é a tensão da fonte menos a tensão em R2, certo? Calculado, então, VB e calculado VA, eu tenho que a tensão VBA, que é a diferença entre a tensão de B e de A, é VB menos VA, tá? Então, a tensão da fonte ETH, né, da fonte de TVNAM, é a tensão de BA. Encontrado, então, agora a tensão de TVNAM, basta eu também voltar ao circuito original, certo? Voltando, então, para o circuito original, coloco a tensão de TVNAM e a resistência de TVNAM. A tensão de TVNAM encontrada, 6 volts, a resistência de TVNAM encontrada, 5 ohms. Então, este circuito em ponte, que a princípio é bastante complexo, eu consigo simplificar apenas para uma fonte de tensão e uma resistência em série. Certo, pessoal? Agora, pessoal, eu gostaria que vocês refizessem todos os exemplos que a gente mostrou nessa videoaula, tá? Então, pausem o vídeo, façam o exercício por conta própria e, tendo dúvidas, basta assistir novamente o vídeo, tá? Gostaria também que vocês fizessem os exercícios do final do capítulo e, tendo dúvidas, a gente tira na aula de dúvidas. Tá joia? Então, um bom estudo para todos e até a próxima.